Muito bom, gente. E aí? Caiu algum sistema de suporte seu durante a semana aí? Lembra de domingo passado, sistema de suporte, aquele que você se confia neles? Caiu alguma coisa ou não? Não, né? Bom, então essa manhã eu quero consolar vocês. Essa manhã vamos falar da caverna, né? Lembra de Davi na caverna lá de Adulão, quando Davi foge? E ele vai para uma caverninha lá, em capítulo 22 de Samuel. Quem conhece essa história? Ok. Nós vamos passar um tempo pensando sobre essa parte da vida de Davi, né? É essa mesmo, Bruno, pode deixar essa 6 aí. Uma coisa interessante que nós podemos enxergar nesse capítulo 22, e Davi escreve também um salmo nessa época da vida dele, que foi o Salmo 61. Se você abrir Salmo 61, alguém abre para mim Salmo 61, versículo 1 e 2, e lê bem forte, para a gente ouvir as palavras de Davi nesse período da vida dele. Salmo 61, versículo 1 e 2. Alguém pode ler para mim bem forte? Muito bom. Desde o profundo da terra eu clamo a ti. Ele escreveu isso quando estava lá dentro da caverna, passando por um momento de perrengue mesmo, né? Pressão de todos os lados, oprimido. E basicamente, todos nós temos um período de caverna em nossa vida, onde nós nos sentimos assim. Pode passar aí, Bruno. Essa manhã nós queremos pensar sobre sair da nossa caverna. Todos nós temos um momento de caverna, não é? E nesses momentos nós nos sentimos abandonados, fracos, nós nos sentimos oprimidos, nós nos sentimos às vezes os mais coitados do mundo, os mais sofredores. É nesses períodos que a gente vive isso. E Davi está nesse momento numa caverna da vida. Mas o que muitas vezes a gente não vê é que a mão de Deus está nessa caverna na vida dele também. Todos nós aqui, nesse domingo, todos nós temos absoluta certeza que Deus está por trás de todas as bênçãos da nossa vida. Não é? Não é? Mas quantos de nós acredita que Deus está por trás de uma caverna também na nossa vida? Sabe, gente, às vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe, que às vezes Deus nos leva até uma caverna, um momento difícil da nossa vida, onde nós nos sentimos desse jeito, abandonados, sozinhos, desanimados. E toda caverna ela tem algo a nos ensinar. Nós vamos ver aqui, através da vida de Davi, algumas bênçãos que nós devemos considerar hoje. Olhar para situações e dificuldades da nossa vida não é gostoso, a gente passar por momentos difíceis, não é? Ninguém é sádico e diz assim, eu quero sofrer. Ninguém é sádico a tal ponto. Mas fato é que momentos da nossa vida, em alguns momentos da nossa vida, aliás, nós vamos ser levados a um tipo de experiência de caverna, mas nós podemos sair de dentro dela bem mais forte do que nós entramos. Então, gente, considera hoje, junto comigo, o ato de sair da sua caverna. Imagine que você está numa caverna. Imagine que você é Davi. E eu convido você a embarcar nessa história comigo, para a gente aprender com ele e ver o que aconteceu na vida dele e quais são os princípios que nós próprios podemos tirar para a nossa própria vida. Então, a primeira coisa de tudo, a caverna é uma realidade, não é algo que alguém inventou. Um sofrimento que alguém um dia inventou, que na verdade não existe. Na verdade, caverna existe, sofrimento na nossa vida existe, e eles acontecem. Quais são as realidades da caverna? Em primeiro lugar, quando esse tipo de situação acontece na nossa vida, ela nos traz dor, certo? Nós sentimos dor. E com Davi não foi diferente. Abra sua Bíblia aí comigo, 1 Samuel capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Nós vamos pensar nesses pontos todos, nesses princípios que Davi passou. E como nós podemos também nos posicionar quando essas situações, essas circunstâncias acontecem em nossa vida. Olha só, diz o versículo 1 do capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate. Onde era Gate?
Era a cidade dos filisteus, lembra? Que no domingo passado eu falei que ele fugiu de Israel e foi se juntar aos inimigos para ver se lá ele encontraria segurança. Porque o próprio povo dele, ou seja, o próprio rei do povo dele queria matá-lo. Ele vai até o inimigo, que ele havia matado o herói dos inimigos, buscando segurança. E agora ele foge de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Só até aqui por enquanto. Primeiro vem uma realidade da dor. Davi foi levado para o fundo absoluto da sua vida. Agora, ele, além de ser fugitivo do povo dele, ele está fugindo do mundo. Está correndo para todo quanto é lado, está sofrendo, quebrado, derrotado. Imagina você numa circunstância dessa, o que vem na sua mente? Da noite para o dia, você, de um herói, você vira um derrotado. Todas as coisas estão dando errado. Parece que as coisas que você bota a mão caem. As coisas que você planeja dá errado. Esse é Davi agora. Esquecido pelo povo, abandonado pela esposa que o amava, perseguido pelo rei dele, perde o amigo, o amigo mais chegado, ele nunca mais o veria, ele não descansa mais a sua cabeça na cama suntuosa de um palácio, mas agora numa pedra de uma caverna, úmida, fria, escura. Está lá o homem, não tem mais a esposa do lado dele, agora ele está sozinho, numa caverna. E ele então luta nessa situação. E basicamente o Salmo 142 foi escrito também durante esse período da vida de Davi. E isso pode acontecer com a gente também. Nem espere passar pela vida intocado, viu, gente? Se você acha que você vai passar por essa vida intocado, você está se enganando. Nenhum de nós passa por essa vida intocado, sem sofrimento. Todos nós. De fato, a Bíblia ela é bem clara quanto a isso. Jesus nos ensina isso. Ele diz que no mundo nós passaríamos por aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele já havia vencido. Então, sofrimento vai vir em diferentes graus, claro, na vida de todo mundo. Depois nós temos a realidade do sofrimento. Essa caverna também comunica uma realidade do sofrimento. Deus permitiu que Davi chegasse até essa caverna. Eu disse antes, ninguém de nós aqui duvida de que Deus está por trás de todas as bênçãos, mas às vezes nós duvidamos que Deus está por trás das cavernas, das dificuldades e aflições da vida. Às vezes nós duvidamos disso, mas como nós vimos na semana passada, as coisas em volta de Davi, os sistemas de suporte dele foram sendo tiradas pouco a pouco. Ele dependia de pessoas, de coisas, de amigos, mas nessa fase da vida dele, ele deveria aprender, ou aprendeu a depender totalmente do Senhor. Deus não estava tentando destruir Davi. E quando nós passamos por uma situação assim, Deus não está tentando destruir você. Só que a gente sente que sim. E a gente grita para Deus: o que você está fazendo? A gente sempre quer dar toques para Deus, porque a gente sabe melhor o que deveria ser feito na nossa vida. Não assim. Sabe, eu já falei isso várias vezes para vocês, e eu acredito que isso é uma forma de comparar um pouco de como nós nos relacionamos com Deus. É basicamente como o filho se relaciona conosco, mesma coisa. Os nossos filhos, apesar de não ter conhecimento do mundo, eles têm um certo conhecimento, mas apesar de não terem, eles acham que sabem mais do que você, que já é calejado na vida, que já cometeu erros, que já fez acertos, e quando você o instrui, você diz: não faça assim. Não, eu sei o que eu estou fazendo. E você sabe que ele vai dar com burro na água. Mais ou menos nós agimos com Deus da mesma forma, e nós queremos dar a Ele ordens de como Ele deveria agir conosco. Por mais difícil que seja entender e suportar as cavernas da nossa vida, ou os momentos difíceis de nossa vida, Deus usa os momentos de aflição, de dor e sofrimento para nos treinar, para sermos mais fortes. Quem trabalha com esse tipo de coisa, a questão de luta, isso aí, né? Às vezes ele leva a pessoa ao seu extremo do físico, porque ele precisa estar sendo treinado por alguma coisa. Nós temos aquele lutador brasileiro, que é o Spider,
Né? Imagina por quantas coisas esse homem passou de treinamento, de abnegação, de ser levado ao extremo, para que ele fosse um dos melhores do mundo no que ele faz. São momentos de dificuldade e sofrimento que ele passa na vida dele, e que mais ou menos nós também podemos entender isso como nossa vida. Passamos por momentos assim, de dor, sofrimento, que na verdade é um treinamento para sermos mais parecidos com Jesus. Olha só o que a Bíblia diz, que a ideia final de Deus é que nós fôssemos parecidos com Cristo. Não é isso que Efésios diz? Que Deus trabalha em nossa vida para que nós fôssemos cada vez mais parecidos com Cristo. E quando nós passamos por essas fases da nossa vida, é Deus trabalhando em nós para nos tornar mais parecidos com Ele. Mas a gente não consegue ver isso, a gente vê o sofrimento momentâneo, a gente grita, não queremos, porque não é gostoso. E depois vem a realidade também do sofrimento, da separação, aliás. Se a caverna nos comunica dor, sofrimento e separação, ela não pode ser tão gostosa, não é? Porque são tudo coisas que nos fazem mal. E Davi, nesse momento da sua vida, ele é afastado da sua família, de seus amigos e dos que o seguiam, dos próprios homens dele, né? E ele está em um lugar que o impede de ter comunhão com os outros. Um local onde não tinha ninguém, somente o Senhor. Você já se sentiu assim, em algum momento da sua vida, onde você não tinha ninguém? Parecia que você estava sozinho, longe da sua família, das pessoas que eram importantes para você, que significavam algo para você na sua vida, longe dos teus sistemas de suporte, afastado completamente, agora você está só. Já passou momentos assim na sua vida? A dor da separação é muito difícil. Eu lembro a primeira vez que eu saí de casa para estudar, né? Eu fiquei longe dos meus pais, longe da minha família, longe da minha zona de conforto. Isso não foi gostoso. Só que nunca mais voltou a ser como era antes, sabe? Porque quando essa fase da minha vida terminou e eu voltei a ver meus pais, eu nunca mais voltei lá. Nunca mais fiz parte daquele sistema. A minha vida tomou outro rumo. Sabe, a gente acaba sendo fortalecido, mas a realidade da separação, ela nos faz mal. Ela não é gostosa, ela traz dor, sofrimento e separação. E muitas vezes nós nos encontramos em situações de caverna. E existem momentos que Deus nos leva a situações assim. De afastamento das coisas, de solidão, onde só existe Deus, para você falar com. Disse antes, o Salmo 142 foi escrito nesse momento da vida dele. Porque eu acredito e estou convencido de que existem lições que somente nós vamos aprender no escuro de uma caverna. Nós não vamos aprender algumas lições no meio da luz. Algumas lições são aprendidas no escuro, no profundo de uma caverna, no silêncio, na solidão, no abandono, na dor e no sofrimento. Só assim. E há verdades que só podem ser entendidas por aquelas pessoas que são afastadas, silenciadas por Deus, para estarem somente diante do Senhor. A gente só vai conseguir ouvir a voz de Deus muitas vezes quando Ele nos levar para momentos assim, onde não tem ninguém, onde você está só. Na realidade, o tempo da caverna na vida pode ser um momento abençoado de instrução para nós e de crescimento. Podemos não gostar, podemos não entender, mas quando o Senhor te levar para um lugar onde você não terá ninguém, nada mais além dele, Ele terá feito um grande favor para você. Um grande favor para você. Aí você pode me perguntar, mas que favor é esse? Que favor que Ele pode ter feito para mim? Porque Ele é mais do que suficiente para você. As coisas que nós achamos que são importantes para nós, quando nós chegamos a momentos assim na nossa vida, nós percebemos que elas são apenas triviais. São só triviais. Elas não são tão importantes quanto nós achávamos que elas eram. E quando nós nos encontramos em momentos assim, nós percebemos que Deus é suficiente para nós. Lembram de Paulo? Quando Paulo reclama, ele no momento de aflição, de dor e sofrimento da vida dele, ele clama para Deus 3 vezes. Tira isso da minha vida, eu não quero, não é gostoso, é dor, é sofrimento, eu não quero. E Deus diz, minha graça te basta, eu sou suficiente para você. Segunda vez ele diz, não quero isso,
é dor, é sofrimento, eu não quero. E Deus diz: a minha graça te basta, eu sou suficiente para você. Talvez essa manhã você esteja numa caverna e gritando: eu não quero isso, não aceito, como é o nosso costume de dizer, não aceito isso. Sabe, gente, eu vou dizer um negócio para você: quando você age dessa forma, sem buscar talvez compreender a vontade de Deus para a sua vida, você está às vezes dizendo não para uma grande bênção de Deus para você. Não aceito. Isso é a atitude de gente que tem um padrão e se regra pelo padrão dela, sem buscar entender o padrão que Deus tem para a nossa vida. Nós vamos ver depois, mais tarde, o que aconteceu na vida de Davi. Mas olha só, talvez, como eu já disse antes, você esteja nesse momento dizendo: eu não quero, é dor, é sofrimento. Talvez Deus esteja cochichando no seu ouvido, mas talvez exista muito barulho em volta e você não consiga ouvir Deus dizendo: eu sou o suficiente para você, minha graça te basta. Acalma. Ao mesmo tempo que a caverna, ela traz ou nos comunica algumas realidades, ela também faz algumas revelações a nosso respeito. E a primeira revelação que as cavernas, ou os momentos difíceis da nossa vida nos fazem, é em relação ao chamado de Deus para a nossa vida. Com os recursos de Davi desaparecendo, aquelas que ele se fiava sobre, aqueles recursos que ele tinha, que ele se apoiava sobre eles, um após outro, ele provavelmente começou a duvidar das promessas que Deus tinha feito a ele no passado. Pensa um pouco. Alguns capítulos antes, no capítulo 16 de 1 Samuel, ele é ungido rei, o futuro rei de Israel. Agora, 6 capítulos depois, ele está abandonado, solitário, afundado numa caverna fedorenta, procurado, caçado que nem um rato pelo rei, tendo que fazer aliança com o inimigo para tentar sobreviver de alguma forma, e ele começa a duvidar. Bom, as promessas que Deus fez no passado não são realidade. Mas depois de algum tempo, as pessoas começaram a aparecer na vida dele. Primeiro, diz o texto, veio a família. E então vieram homens derrotados e oprimidos de Israel. A família veio por quê? Porque amava Davi? O que vocês acham? A família de Davi estava morrendo de saudade dele, dizendo: o Davizinho está na caverna de Adulão, vamos lá visitá-lo, porque a gente está morrendo de saudade. Vocês acham que foi isso? Claro que não. Claro que não. Eles só foram atrás de Davi porque, como familiares de Davi, também estavam sendo caçados por Saul. Com medo de Saul, estavam correndo de Saul também. Os homens que vieram a ele, vieram homens dignos. Foi o resto, né? Endividados, oprimidos, desanimados, toda essa gente veio. E a família veio com medo de Saul, e o resto veio desanimado e oprimido, mas eles acreditavam em Davi. Eles acreditavam que Davi era um homem de Deus, e todos eles apostaram as suas fichas em Davi. Todos eles. E Deus usou esse grupo heterogêneo, diria assim, de pessoas, para mostrar a Davi de que ele ainda tinha um plano para a vida dele. Eu sei que às vezes nós não sabemos o que Deus vai fazer na nossa vida. Eu sei disso. Porque é como uma reta numa BR. Você está numa reta numa BR, você sabe exatamente o que vem na sua frente. Mas lá na curva não. Por isso que quando você entra numa curva, você tira o pé. Você dá uma reduzida na velocidade, porque você não sabe em quantos graus aquela curva está. Você não sabe se vem alguém pela frente. Você não sabe se de repente tem um obstáculo naquela pista. Você entra com cuidado naquela curva. E é mais ou menos assim, nesse momento da nossa vida, crise, a caverna está realmente numa curva. Nós não sabemos o que vem pela frente. E nós não sabemos, mas de alguma forma, enquanto você está em sua caverna, ele virá até você, onde você está, e confirmará a sua fidelidade com a sua vida. Deus é fiel. Nós não cantamos aqui agora há pouco? Sua fidelidade, sua fidelidade, sua fidelidade. Poucas vezes nós acreditamos na fidelidade de Deus, mas Deus confirma a sua fidelidade, suas promessas para conosco no momento de nossa caverna, no momento de sofrimento. Elias teve seus corvos que cuidavam dele. Moisés teve a sarça ardente que confirmou o chamado dele. Jesus teve o seu túmulo vazio. Deus tem uma maneira de nos mostrar também o que vai dar tudo certo no final.
Deus tem uma forma de fazer. Deus nos abandona. Também nos revela algo sobre o nosso caráter. Nesse caso, revelou algo sobre o caráter na vida de Davi. Quando a sua família e os descontentes de Israel apareceram, provavelmente eles não trouxeram bênção para a vida de Davi, trouxeram foi a carga, né? O homem já estava desanimado, desencorajado, destruído emocionalmente, e de repente vem uma família dizendo: Davi, o rei também está procurando a gente, nos ajuda. Cara, era tudo que eu não precisava. E de repente vem uma massa de 400 homens, desanimados, desencorajados, oprimidos, endividados. Davi, precisamos de você. Puxa vida, é tudo que eu não precisava na minha vida. Quando Davi mais precisava de encorajamento, vem desencorajamento, não é? E não é assim na nossa vida também de vez em quando? Quando nós estamos lá embaixo, nos sentindo lá embaixo, desencorajados, desanimados, destruídos emocionalmente, de repente alguém chega e diz assim: meu irmão, eu preciso da sua ajuda, me ajuda, eu estou assim. Quem precisa sou eu, né? Não dá essa vontade de falar. Mas Davi, sabe o que ele fez? Ele expressa algo muito interessante. Ele enfrentou esse desafio e isso demonstrou algo sobre o caráter dele. Tem alguém que tem a Bíblia aí aberto, que poderia abrir a Bíblia, na verdade, em Salmo 57, por favor? Salmo 57 é outro salmo que foi escrito nessa época da vida de Davi. Olha só, Salmo 57, leia ali no início, olha lá. Quando Davi fugia de Saul para a caverna, estava ele lá na caverna, ele diz: misericórdia, Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma. Eu acho que ele gritou isso quando aquele povo veio. Diz: misericórdia, Deus, misericórdia. Sabe? Pois em ti a minha alma se refugia, eu me refugiarei à sua sombra e das tuas asas até que passe o perigo. Versículo 4. Estou em meio a leões, ávidos para me devorar, seus dentes são lanças e flechas, são línguas, são espadas afiadas. Só desânimo, gente. Mas olha só, no versículo 4 de capítulo 22 de 1 Samuel diz o seguinte: e assim ele os deixou com o rei de Moabe, os pais dele. Ele fez provisões, né, para os pais e liderou esses homens. Ele fez provisão. Os familiares dele chegou, ele levou os familiares até Moabe e diz assim: posso deixá-los aí? Olha lá. Ele os deixou com o rei de Moabe e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Davi estava providenciando para os pais dele e liderou aqueles 400 homens. Isso mostra algo sobre o caráter de Davi. Sabe, uma das coisas que ficou bem claro na minha vida é como aquele ditado que a gente tem: você pode tirar o guerreiro da guerra, mas você nunca tira a guerra de dentro do guerreiro, né? Mas, cara, ele sempre é um guerreiro, sempre vai ser um líder. E Davi sempre foi esse líder, mesmo nos momentos de dificuldade, ele levantava e liderou esses homens. O sofrimento e a dor vai revelar exatamente quem você é. Quando eu fui para o seminário a primeira vez, eu lembro que a pressão era muito grande, eles levavam a gente ao máximo, assim, da nossa... a gente queria ir embora, entendeu? Pô, a gente está indo para o seminário para servir ao Senhor, não está sendo aqui para servir de escravo. Eu lembro que eles me disseram assim, que me mandariam para o Paraguai para fazer meu estágio. E a ideia era que nós fôssemos lá para fazer discipulado, pregação e acompanhamento de pessoas. Quando eu cheguei lá, sabe o que eles me deram? Ao invés de uma Bíblia, me deram uma barra de ferro para quebrar pedras e cavar buracos. Muito legal, né? E eu me perguntava, mas foi para isso que eu estudei, para vir aqui quebrar pedras? Sabe, mas olha, bendita pedra, cada pedra dessa que eu quebrei lá, mas eu louvo a Deus por cada pedra daquela. Sabe, porque na verdade revela quem você é. O sofrimento, a pressão, aquela coisa toda revela quem você é lá dentro. E um dia eu conversei com um dos reitores lá e eu disse: por que vocês fazem isso? Ele diz: olha, o coração de cada pessoa que entra aqui é que nem um oceano. Você vê só o que está por cima, então é muito fácil você maquiar quem você é, o que você tem lá embaixo, no profundo. Então você mostra um mar tranquilo, mas quando eu levo você ao extremo, aparece o que tem no fundo desse mar aí. Aí eu descubro quem você é.
Porque às vezes o cara prega muito bem aqui, ele diz, mas ele xinga tão legal lá no futebol, né? Ele não sabe segurar a onda no futebol, então a gente leva ele no extremo. E isso eu achei interessante, porque é assim que Deus trabalha em nossa vida. Deus nos leva às vezes em momentos de caverna para que apareça em quem nós somos realmente dentro do nosso coração. O que é revelado de você quando você fica sob pressão? Sofrimento e dificuldade têm um poder de expor o nosso coração como nenhuma outra coisa pode. Nenhuma outra coisa pode expor o nosso coração tanto quanto dor e sofrimento. Aí você mostra quem você é. Outra revelação que a caverna faz é justamente a revelação do compromisso. Apesar do que as circunstâncias diziam de Davi e sua situação, ele se agarra às promessas de Deus. A gente viu ali no Salmo 57, ele fala, mas em ti eu confiarei. E Davi sabia para onde ir para encontrar refúgio em tempo de angústia. Ele não desiste, mesmo quando a maioria dos outros teria desistido. Ele se manteve firme no Senhor e nas promessas de Deus. Que nós possamos ter o mesmo sentimento, ou o mesmo tipo de comprometimento em nossos próprios corações e vidas. Quando a pressão é ligada, gente, quando essa pressão é ligada, nós não deveríamos nos desligar do Senhor. Mas sabe o que é isso que a gente faz? A pressão liga e nós nos desligamos do Senhor. Parece que a gente quer dizer assim, Deus, o Senhor não evitou o sofrimento na minha vida, agora eu vou fazer pirraça contigo, não quero mais nada com você. Como se isso fosse adiantar, né? Se nós entendemos que Deus está por trás da nossa caverna, nós não vamos nos desligar do Senhor, nós continuaremos comprometidos com Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus sabe. Nós conseguimos ver uma pequena parcela, Ele vê o escopo da nossa vida, Ele sabe o início, o meio e fim da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não. Quando a gente lê o livro de Jó, não dá vontade de você quase dizer para Jó, Jó, acorda rapaz, é Deus por trás disso. Mas Jó é como nós, ele não está vendo. E aí você diz que Jó era um homem paciente, era nada, reclamou pra caramba. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que ele fala pra caramba. E no final do livro ele diz, olha, eu falei de coisas que eu não sabia. Coisas maravilhosas demais que eu não entendia. Ele reconhece a grandeza de Deus. Mas teve que Deus chegar e dizer assim, Jó, onde você estava? Deus teve que chegar junto dele, porque ele reclamou mesmo. E Deus diz, Jó, onde é que você estava? Quando eu dividi as águas na palma da minha mão. Separei isso aí. Onde é que você estava? Quem é você para me dar conselho? Para dizer que está errado? E Jó, o que faz? Reclama? Ele fica caladinho. E no final ele diz, falei de coisas que não deveria. Que nós tenhamos esse mesmo comprometimento que Davi teve, né? Nada vai demonstrar mais o nosso nível de comprometimento com Deus do que a nossa obediência continuada e no serviço fiel, mesmo nos momentos de dificuldade. Nada vai mostrar mais o nosso comprometimento com Deus do que isso. Bom, se também a caverna mostra todas essas coisas aí, né? Ela também deve nos mostrar alguma coisa de bom, né? De refrigério. E a caverna, sim, mostra também períodos de refrigério. Cavernas tornam a nossa vida difícil, mas não são de todo ruim. Não são. E há algumas descobertas refrescantes a serem feitas nas cavernas da vida. Primeiro vem o refrigério da família. Diz o texto no versículo 1, no versículo 2, aliás, que a família de Davi vem a ele na caverna. E aqui estão as pessoas que duvidaram dele no início. Nós vemos que o próprio pai dele ignorou ele. Lembra quando Samuel vem para ungir e ele chama todos os filhos e finalmente Samuel diz, mas são todos esses teus filhos? Aí ele diz, ups, tem mais um, está cuidando das ovelhas. Então um homem que tinha sido ignorado pelo próprio pai, um homem que havia sido repreendido publicamente e criticado pelo irmão Eliabe, também vem. E agora eles enxergam no homem diante deles um homem de Deus. Um homem que se tornou a esperança deles, de certa forma, né? E aqueles que anteriormente eles teriam deixado de lado, é aquele a quem eles recorrem para pedir ajuda. Parece que as cavernas da vida têm o potencial de trazer à tona o nosso melhor, sabe? E como pastor, eu tenho visto durante esses anos muitas pessoas sofrerem coisas horríveis, coisas difíceis. E mais uma coisa sempre me fascina. Uma das coisas, e nunca essas coisas me deixaram de fascinar, foi a forma como as pessoas reagem à dor que elas enfrentam.
E você tem basicamente dois tipos de pessoa. As pessoas que reagem de uma forma a tentar passar por ela e conseguir aprender aquilo que Deus tem para elas, e tem aquelas outras pessoas que reclamam e que simplesmente desabam debaixo de tanto peso. Mas aqueles que enfrentam, independentemente das circunstâncias, eu sei, eu tenho visto isso, foram transformadas. Aquelas pessoas que assumem esse sofrimento e dizem, ok, vamos nessa, sabe? Que recebem esse sofrimento, que pelas circunstâncias vem na vida deles, recebem esse sofrimento e lidam com esse sofrimento para ir à frente, essas pessoas são transformadas. E não somente essas pessoas são transformadas, mas as outras pessoas que olham para elas também são transformadas. Isso me fascina. Não são as tempestades da vida que definem você. Não são. Mas é a maneira que você enfrenta essas tempestades que vão definir quem você é. Depois também ele recebe o refrigério dos seus seguidores. Nós tivemos aqueles homens, esses homens que se reuniram em torno de Davi. Lá estavam porque estavam fartos de Saul, estavam cansados de Saul. Os em dificuldades, diz o texto aqui, no versículo 2. Haviam os em dificuldades. Também é dito que aqueles que estavam endividados foram até Davi. Eram os que não podiam pagar as suas contas. Também diz o texto, os descontentes também vieram. Essa palavra, descontentes, se refere a todos aqueles que estavam amargurados e maltratados por um governo opressor. Aqui estava um grupo de centenas de homens que sofreram debaixo da tirania tributária de um rei corrupto, né? Em todos os sentidos. Mas agora vão até Davi, porque acreditam que ele é o homem de Deus para Israel. Estou certo de que Davi não podia ver em sua vida, naquela época, né, aquela altura da sua vida, o que aquelas pessoas enxergavam nele. E penso também que naquela época Davi só enxergava derrota e desânimo. Não é mais ou menos assim na nossa vida? Quando nós enfrentamos sofrimento e dificuldade na nossa vida, a gente só vê as coisas negativas. A gente só olha para as coisas que a gente fez de errado, os nossos próprios erros, a gente só olha para essas coisas. Já perceberam isso? Tem um livro muito legal, a gente não tem isso em português ainda, mas é algo que nos ajuda como pessoas a descobrir os pontos fortes da nossa vida. E basicamente a ideia do livro é o seguinte: não fique gastando muito tempo tentando fortalecer as áreas fracas da sua vida, mas potencialize as áreas fortes da sua vida. Ou seja, trabalhe com as áreas da sua vida onde você é bom, onde você tem coisas boas. Potencializa isso. E sabe que nós nos tornamos muito mais efetivos e muito mais positivos quando nós desenvolvemos ainda mais as áreas boas da nossa vida, ao invés de focar sobre as áreas ruins. Porque se você foca nas áreas ruins, talvez você não consiga crescer tanto e o desânimo vem. E você esquece das áreas boas da sua vida e você fica cada vez pior. Mas quando nós olhamos para as áreas boas da nossa vida, nós conseguimos tirar o foco do sofrimento somente e conseguimos mover à frente. E Davi, nesse momento, provavelmente não conseguia ver isso também. Só enxergava a derrota e desânimo. Enquanto Davi só podia ver a caverna, aqueles que vinham até ele podiam ver a coroa. Você viu que diferença? Eles foram até ele porque viram nele um homem que poderia ajudá-los. Ele não, ele via só derrota. Graças a Deus pelos incentivadores que nós temos em nossa vida, não é? Que conseguem enxergar na nossa vida potencial que nós nem imaginamos que temos. E eu tenho esse tipo de pessoas em minha vida. Deus tem uma maneira incrível de colocar pessoas ao nosso redor que podem nos servir de incentivadores. Eu louvo a Deus por cada uma das pessoas que Ele colocou em minha vida, que olharam para mim e viram um potencial lá. Se não fossem essas pessoas, eu talvez não estaria aqui hoje. Mas pessoas que olharam e viram potencial. Que encorajamento. Que encorajamento eu senti. E eu acredito que você tem pessoas na sua vida também que olham para você, veem potencial, vão até você e te servem de encorajamento. Também nós vemos o refrigério do foco. Venho falado aqui várias vezes que é muito importante nós como cristãos termos um foco claro, estabelecido em nossa vida. Passar pela dor de ver todos os seus recursos sendo tirados sistematicamente é uma experiência extremamente dolorosa em nossa vida. Não foi diferente para Davi. Perder todas as coisas da vida dele foi doloroso. Tendo que fugir do palácio para se esconder numa caverna foi humilhante. No entanto, naquele esconderijo extremamente humilhante, na caverna,
Davi consegue, ou Deus começa o processo de transformação na vida de Davi. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que esse bando de homens que foi até Davi, que diz que são desanimados, endividados, frustrados, sabe o que em outra parte da Bíblia é falado a respeito deles? Alguém sabe o que é falado a respeito desses 400 homens de Davi? Um exército de homens poderosos. Os valentes de Davi. Um bando de fracassados, gente. No início do capítulo e depois você vê um grupo de homens que são tidos como poderosos homens de Davi. Esses homens e suas façanhas são nomeados a partir de 2 Samuel, capítulo 23. Se você tiver um tempo hoje à tarde ou durante a semana, leia lá. A partir do capítulo 23 de 2 Samuel, você vai ver as façanhas desse grupo de homens frustrados, endividados, derrotados, mas que foram liderados por um homem e tiveram também a sua vida transformada. Se existe um benefício na caverna, é o fato de que as cavernas têm a capacidade de concentrar as nossas prioridades. Quando nós passamos por experiências assim, nós começamos a valorizar as coisas que realmente são importantes e conseguimos identificar o que não é tão importante, ou seja, que é trivial. As cavernas da nossa vida, o sofrimento da nossa vida, ela tem o poder de refinar as coisas que são importantes para nós, ou as coisas que são importantes para a nossa vida. As cavernas nos ajudam a focar nas coisas que são extremamente necessárias para nós. Eu acredito que se Deus está por trás de todas as bênçãos da nossa vida, no sentido bom, que a gente olha e diz, é bênção de Deus, passei, é bênção de Deus, fui promovido, bênção de Deus. Mas vem uma dificuldade, é o capeta, já perceberam isso? Vem uma dificuldade, não, isso é coisa do diabo, amarra aí, outro já diz, não amarra não, que ele fica perto de você, tem que fazer, tem que soltar, não amarra não, que ele não sai de perto de você. Você vê quanta bobagem a gente fala por não entender? Sabe, eu acredito que Deus está por trás também desses momentos que aos nossos olhos são sofrimento desnecessários e que é como um Deus sádico, como diz lá no final daquele filme, o Advogado do Diabo, lembra daquele diálogo que no final daquele filme ele diz, enquanto você está sofrendo aqui embaixo, Deus está lá em cima rindo de você e se divertindo com o teu sofrimento. Isso é uma visão bem humana. A gente acha que enquanto a gente sofre aqui, Deus está rindo de nós. E não é como o desgraçado sofre. Não é esse Deus. Deus, ele usa momentos de dificuldade em nossa vida para nos ensinar coisas importantíssimas. E de novo, passando pela caverna, estamos prontos para coisas maiores. As cavernas nos ajudam a focar, como nenhuma outra coisa poderia ajudar. Se uma caverna pode fazer isso, então ela não deve ser ruim. Se uma caverna tem esse poder de fazer a gente focar em coisas importantes, então ela não pode ser ruim. Pode não ser gostosa, pode não ser agradável, mas o final dela é bom. É bom para a nossa vida. Quero encerrar essa manhã com uma aplicação. Davi entrou nessa caverna como um homem quebrado e derrotado. Saiu dessa caverna como um capitão de um exército de homens poderosos. Entrou nessa caverna fugindo de um rei louco. Saiu para assumir a coroa. A caverna refinou a vida de Davi. Ela deu aquela refinada e o preparou para tarefas que estavam por vir. Ele cresceu na caverna porque se submeteu à caverna. Davi não disse, não aceito, não quero, não aceito. Você não vê Davi dizendo isso. Ele aceita a caverna. Ele se submete a ela. Veio até a minha vida, vou enfrentar. Isso é atitude de crente, gente. Isso é atitude de cristão. A atitude de cristão meia boca é esse aí, que diz, não aceito. De Deus só recebo bênção. Mas o que é bênção para você? Bênção pode ser uma caverna na sua vida, para ensinar você o que é importante, para focar a tua vida, para mostrar o que nós devemos valorizar e o que é trivial na nossa vida, o que é passageiro,
Cavernas Deus usa para isso, é bênção, gente. Agora imagina você se Davi diz, não recebo, não aceito. E ele evita a caverna da vida dele. Sabe onde ele estaria? Não estaria em Atos, o próprio Deus dizendo, esse homem é um homem segundo o meu coração. Não teríamos esse testemunho hoje. Então deixa eu dizer um negócio para você. Se você quer deixar um legado de bênção para os seus filhos, seus netos, enfrente as cavernas da sua vida. Enfrente as cavernas da sua vida. Mostre a eles quem Deus é para você. E eu vou dizer para você que os teus filhos, teus netos, teus bisnetos estarão impactados pela vida pela forma com que você enfrenta essas dificuldades. Mas fuja da caverna da sua vida e você vai ver só que você está criando bundões na sua casa, espirituais. Desculpem a palavra, sabe? Mas filhos que não sabem quem Deus é, que não conhecem Deus, que simplesmente estão naquela do Zeca Pagodinho, deixando a vida levar. Triste. Quanto a nós, o que nós vamos fazer com isso? A experiência de caverna em nossa vida traz bênção, gente. Traz bênção. Eu não sou idiota a ponto de dizer que você deve sair dessa porta e dizer, Deus, por favor, manda sofrimento para a minha vida. Deus, não é isso, gente. Ninguém aqui é sádico que busca sofrimento, ninguém é isso. Mas quando o sofrimento vem na nossa vida, enfrente ele, poxa vida. Não fuja dele, não olhe para ele como sendo um dardo do inimigo. É coisa do diabo. A primeira coisa que a gente diz, né? Pô, o inimigo está querendo me destruir. Quando na verdade, de repente, é instrumento de Deus na sua vida para treinar você para coisas maiores. Não diga que é do diabo algo do qual você ainda não conhece. Como você faz? Quando as cargas parecem pesadas demais para você carregar. Se você precisa de alguma ajuda para lidar com a experiência da caverna em sua vida, você vai achar essa ajuda que você precisa na presença do Senhor. E sabe onde a gente encontra o Senhor muitas vezes? É justamente lá, nas experiências de caverna. Não é agradável, né? Absolutamente nem um pouco agradável. Mas é o que a Bíblia ensina. Isso é a nossa vida. Nossa vida é feita de momentos de dificuldades, onde nós enfrentamos situações difíceis. Volto a dizer aqui, não são as dificuldades da nossa vida que nos definem, mas o que nos define é como eu enfrento as dificuldades da minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Que a gente possa caminhar nessa jornada de busca por ajuda do Senhor, sem reclamar demais quando as cavernas aparecem. Vou dizer para você, você não é proibido de reclamar. Você não tá proibido. Você vê aqui na própria Bíblia, o Davi, quando está naquela caverna, diz, misericórdia, Deus, misericórdia, está feia a coisa. Então, à minha volta parece que tem leões querendo me devorar aqui. Os dentes deles parecem espadas, lanças, doidas para me ferir. Ele reclamou também. Então você não é proibido de reclamar. Mas, gente, sabe, submeta-se àquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, talvez você esteja nesse momento de dificuldade. Você vai sair dessa caverna, vai sair. Mas como? Diferente do que você entrou, fortalecido? Ou talvez fugido de novo? Né? Vamos orar encerrando esse domingo, esse culto desse domingo. Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por tua fidelidade. Como o Senhor é bom. Temos experimentado isso em nossa vida própria e também tenho visto isso na vida dos meus irmãos. Como o Senhor é bom. O fato de eu estar aqui nessa manhã, o fato de eu poder abrir a tua palavra, tirar dela princípios para a minha vida, mostram a tua fidelidade, a tua bondade e misericórdia sobre minha vida. E eu agradeço ao Senhor pelo teu Espírito que nos capacita cada vez mais de caminhar com o Senhor, de depender do Senhor e de ser fortalecido pelo Senhor. E nesse processo todo, de aprender mais de quem o Senhor é. Nesse dia eu agradeço por tua palavra, eu agradeço ao Senhor pela experiência de caverna na vida desse homem chamado Davi, que nos ensinou alguns princípios de como o Senhor age na vida dele, na prática. E muitas vezes eu posso me identificar tanto com esse homem, porque também me encontro em situações de opressão, em situações de dor, de sofrimento e de separação. Deus, que a minha atitude seja uma atitude de submissão
a esses momentos que o Senhor traz na minha vida. Que eu possa ver além dessas circunstâncias e possa enxergar bênção nelas também. Deus, me ajude a ser definido pelas minhas atitudes em relação às dificuldades da minha vida, não pelas dificuldades da vida que chegam até mim. Deus, me ajuda, me fortaleça também, quando os momentos exigirem de mim uma decisão e uma posição diante das circunstâncias. Eu peço mesmo pelos meus irmãos aqui essa manhã, e peço que o Senhor nos mantenha firmes e unidos no propósito de servir e depender do Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz durante essa semana, nos indicando o caminho, nos ajudando e também nos instruindo. Eu peço para que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo ainda.